Bom dia, meus alunos! Hoje, no nosso vídeo de matemática, o nosso conteúdo é perímetro e nós vamos fazer uma revisão sobre tudo que a gente já viu sobre perímetro ao longo dessa quarta unidade, certo? Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar sobre perímetro é o seu conceito. Vou escrever aqui. O que é que a gente pode determinar como sendo um perímetro? Nada mais do que as somas do lado de uma figura geométrica. Então, a gente pode colocar como sendo perímetro a soma, não é a multiplicação, não é a divisão, é a soma, tá? Dos lados de uma figura geométrica, tá? A gente vai ter aqui uma figura geométrica. Então, agora, eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos no quadro para a gente trabalhar com o perímetro, tá bom? A gente tem aqui os seguintes exemplos. Olha só, gente. Um terreno retangular mede 12,5 metros de comprimento e 7 metros de largura. De quantos metros eu vou precisar para cercar todo esse terreno? Então, a gente já sabe que o terreno, ele é retangular. Ele vai ter essa composição aqui, né? Então, o que eu vou saber? Que aqui ele tem 12,5 metros. Aqui também ele tem 12,5 metros. E aqui ele vai ter 7 metros e 7 metros. Então, ele quer saber aqui quantos metros a gente vai precisar para acertar todo esse terreno. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar P de perímetro e vai colocar 12,5 mais 12,5 mais 7 mais 7. E só somar para encontrar o resultado. Vamos somar aqui. Lembrando sempre que em adição, subtração, a gente sempre coloca a vírgula abaixo da vírgula. Vamos ter 39 metros. E aqui, gente, eu não precisei fazer a transformação das medidas porque eu tinha valores em metros. Se eu tivesse centímetro e metro, aí a gente ia ter que transformar o que era em centímetro para metro. Mas como na questão não teve esse porém, então a gente já fez a soma direto. Lembra que eu sempre digo que a gente tem que transformar as medidas de comprimento para poder somar, para poder subtrair, enfim. Esse aqui foi o primeiro exemplo. Vou dar um segundo exemplo para vocês. Olha só. Pedro quer fazer um muro num terreno quadrado. Olha só, o terreno é quadrado. Ele vai ter essa composição aqui. E aí, ele diz a gente o seguinte. Ele vai ter 19,2 metros de lado. O que é que a gente sabe no quadrado? Que ele vai ter 4 lados iguais. Então, a gente vai ter aqui 19,2, 19,2 aqui, 19,2 metros aqui. É um quadrado, são 4 lados iguais. Aí ele pergunta, quantos metros de muro Pedro precisa fazer? Então, a gente vai tirar o perímetro dessa figura aqui. 19,2 mais 19,2 mais 19,2 mais 19,2. Eu poderia fazer aqui 19,2 vezes 4? Poderia. O resultado vai dar o mesmo. Mas, já que a gente está fazendo o perímetro, que é a soma dos lados, eu vou seguir a regra. Então, vamos somar aqui. 19,2 e aí vamos ter o seguinte valor aqui. 77,2 metros. Esse é o valor
tá? De perímetro que ele vai precisar fazer. Não, 77,2 metros não, 76. Eu somei um número a mais aqui. 76,8, tá? Metros é o valor que ele vai precisar fazer de muro. E aí eu tenho também aqui para vocês mais 3 exemplos. Só que aqui agora eu vou desenhar as figuras geométricas para vocês, para poder a gente tirar o perímetro. Deixa eu desenhar aqui as figuras geométricas. Desenhei essas 2 figuras primeiro, representação na figura A e na figura B. Vejam só, cada quadrado desse aqui, ele vai ter 1 centímetro de lado. Cada quadrado desse. Então, como é que a gente vai determinar o perímetro total dessa figura? Já que cada quadrado desse tem 1 centímetro de lado. Cada um vai ter 1 centímetro. Então, vamos lá. Olha para os lados que eu estou contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu sei que a primeira figura, ela vai ter 10 centímetros. Já que cada lado desse tem 1 centímetro e o perímetro é a soma dos lados, eu vou ter aqui 10 centímetros. Eu somei os lados dessa figura aqui. Eu coloco sempre o P, porque eu quero que vocês entendam que eu estou representando o perímetro. E o P é a sigla de perímetro, tá? Nessa figura aqui, eu também vou ter 1 centímetro de lado. Então, cada lado aqui tem 1 centímetro. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nessa aqui, o perímetro dessa figura foi de 12 centímetros. Porque a gente já entende que cada um dos lados dessa figura vai ter 1 centímetro. Como a gente está determinando a soma dos lados, a gente vai somar. Então, aqui eu tive 12 centímetros. Vou fazer aqui agora mais um último exemplo para vocês. O exemplo da letra C. Olha só. Letra C, vou colocar o seguinte valor aqui. Pronto. Cada um dos lados dessa figura tem 1 centímetro também, então a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nessa figura aqui, a figura C, ela vai ter 14 centímetros. O seu perímetro vai ter 14 centímetros. Então, o que a gente está vendo aqui? Que a soma dos lados de uma figura geométrica vai ser o seu perímetro, tá bom? E antes de finalizar essa questão, eu vou botar um último exemplo para vocês aqui. Onde eu vou desenhar a seguinte figura. Eu vou desenhar para vocês um triângulo equilátero. E a gente sabe que um triângulo equilátero, ele vai ter os 3 lados iguais, tá? Triângulo equilátero, 3 lados iguais. E aqui nesse meu triângulo, eu coloquei que cada lado dele equivale a 3 centímetros. Então, qual é o perímetro dessa figura aqui? Perímetro vai ser igual a 3 mais 3 mais 3, que vai ser igual a 9 centímetros, tá? Então, o perímetro é a soma dos lados de uma figura geométrica, onde a gente basta apenas somar, tá? E agora, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, vamos terminar falando sobre os ângulos, tá? Vamos falar aqui sobre alguns ângulos, tá? Para a gente finalizar aqui. Olha só, vou desenhar para vocês algumas figuras geométricas onde a gente vai determinar os ângulos aqui. Vou começar desenhando um quadrado. Depois, vou desenhar aqui um retângulo, tá? Nessa posição aqui, tá? E depois vou desenhar um trapézio. Então, aqui, vamos determinar os ângulos que estão presentes nessa figura. Aqui nessa figura, a gente pode ver que existem
ângulos de 90 graus. Ângulos de 90 graus também são conhecidos como ângulos retos. E os ângulos vão ser sempre encontrados aqui, ó, no ponto de encontro das figuras geométricas, onde a gente bota o nome de vértice. Então, aqui eu vou ter no quadrado 4 ângulos de 90 graus, no retângulo 4 ângulos de 90 graus e no trapézio 2 ângulos de 90 graus. Ângulos de 90 graus são conhecidos como ângulos retos. Ângulos retos, igual a um ângulo de 90 graus. Ângulos agudos vão ser todos aqueles que vão ser menores que 90 graus. Exemplo, um ângulo de 60 graus, um ângulo de 40 graus, eles são menores que 90 graus. E o ângulo obtuso é um ângulo que ele é maior que 90 graus, tá? Ele vai até 180. Maior do que isso, ele não é mais um ângulo obtuso. Um ângulo de 180, ele vai ser um ângulo de meia volta, que a gente conhece também. E um ângulo de uma volta completa é um ângulo de 360. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos fazer as imagens, tá? Vamos lá. Um ângulo agudo, a gente vai ter basicamente essa formação aqui. Um ângulo de 60 graus. Ele vai ser um ângulo agudo. Aqui a gente tem um vértice dessa figura aqui, desse ângulo, tá? Um ângulo reto, ele vai ter essa composição aqui. Ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Já um ângulo de meia volta, ou um ângulo raso, ele vai ter essa composição aqui. Ele vai ter 180 graus, específico mesmo. Um ângulo de meia volta, que a gente chama, ou um ângulo raso. Tá? Vai ter essa composição aqui. Já um ângulo obtuso, ele é maior que um ângulo reto. Eu vou botar aqui para vocês. Essa composição aqui, ó. Ele é maior que o ângulo reto, ele é maior que 90 graus. Então, ele aqui vai ser um ângulo obtuso, certo? Vamos botar aqui um ângulo de 100 graus, digamos aqui. Ele é obtuso porque ele é maior que 90, mas ele é menor que 180, tá? Então, ele é um ângulo obtuso. E um ângulo de volta completa é um ângulo de 360 graus, tá? Então, a gente trabalha muito com ângulo agudo, ângulo reto, ângulo raso, ângulo obtuso. É o que a gente mais trabalha quando a gente está trabalhando com ângulos, quando a gente está estudando ângulos. Onde a gente consegue encontrar esses ângulos? Nos vértices, que são os pontos de encontro que formam uma figura geométrica, tá? Então, a gente está trabalhando com figuras geométricas, não no momento sólido geométrico, como cone, como paralelepípedo, não. A gente está trabalhando com figuras geométricas. Então, a gente vai ter quadrado, retângulo, trapézio, onde na sua vértice, que é o ponto de encontro dessas figuras geométricas, a gente vai encontrar ângulos, certo? Então, gente, vejam só. Dito isso, eu vou passar para vocês um exercício de casa sobre esses conteúdos, né? Que Tia tá mostrando para vocês agora nessa aula de revisão, tá? Da quarta unidade. E é isso por hoje. O nosso vídeo tá ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha, continuem colocando aqui nos comentários do Google Sala de Aula que estão vendo os vídeos, fazendo as atividades, porque isso é muito importante e me ajuda a acompanhar vocês, tá? Então, qualquer dúvida, coloquem aqui na plataforma. No mais é isso. Tenham um bom dia, um cheiro enorme para vocês, um beijo e até segunda-feira, se Deus quiser, com mais um vídeo. Tchauzinho!